Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 222. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou dar continuidade no livro de Jeremias. Hoje vamos ler 4 capítulos, dos capítulos 10 ao 13. Se você ainda não segue Mulheres com Fé @oficial, faça isso hoje mesmo. E saiba que além do YouTube, nós temos todos os áudios disponíveis no podcast do Spotify. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos traga sabedoria, conhecimento, compreensão, para que possamos entender o Seu plano para as nossas vidas, para que possamos estar, Senhor Deus, no centro da Tua vontade, que nós possamos conhecer algo novo sobre Você antes, como nunca vimos antes, e que possamos Te amar ainda mais no fim dessa leitura, e que possamos também compartilhar tudo que nós temos aprendido nesta caminhada contigo, Senhor. Remova as distrações, transforme as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 10. Deus e os ídolos. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais dos céus, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Társis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Diga-lhe isto: estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. A destruição vindoura. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada, porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: esta é minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas.
Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. A oração de Jeremias. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Jeremias capítulo 11. A aliança é quebrada. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer os termos desta aliança, os quais ordeneis aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse, obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sobre juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde manam leite e mel, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi, Amém, Senhor. O Senhor me disse, proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpra-nos, desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje. Repetidas vezes os adverti dizendo, obedeçam-me, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse, há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, as quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Vocês têm tantos deuses quanto são as suas cidades, ó Judá, e os altares que vocês construiu para queimar incenso àquela coisa vergonhosa chamada Baal são tantos quanto as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com a intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada evitarão castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto ele a incendiará e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos Exércitos que a plantou anunciou-lhes desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. A conspiração contra Jeremias. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo, destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado.
Ó Senhor dos exércitos, justo e juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a minha vida e que dizem, não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome, nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Jeremias capítulo 12. A queixa de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. A resposta de Deus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar e para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se com o meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Jeremias capítulo 13. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o de volta na cintura, mas não deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando. Vá agora a Perate e esconde-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre,
e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. As vasilhas de couro. Diga-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se lhes disserem: será que não sabemos que se deve encher de vinho toda a vasilha de couro? Então você lhes dirá: assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes desta terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Ameaça de cativeiro. Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga-se ao rei e à rainha mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. As cidades do Neguebe estão bloqueadas, e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, as ovelhas das quais você se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar: por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar o mal. Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos? Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém, até quando você continuará impura? Em Jeremias 10, nós encontramos um capítulo intrigante e revelador que nos convida a explorar as profundezas da adoração e da espiritualidade. Jeremias utiliza metáforas poderosas para descrever as práticas religiosas de seu tempo, destacando as armadilhas da idolatria e os perigos da adoração a falsos deuses. É como se o profeta nos convidasse a uma viagem através das mentalidades e crenças da sua época, alertando-nos para os equívocos que podem surgir quando as pessoas desviam sua devoção do Deus verdadeiro para ídolos feitos por mãos humanas. Dos versículos de 1 a 10, nós vemos o profeta Jeremias com muito fervor e eloquência, exortando o povo de Deus a refletir profundamente sobre as suas práticas religiosas, mais especificamente sobre o ato de adorar ídolos feitos por mãos humanas. Logo no começo, Jeremias inicia sua mensagem com uma chamada à reflexão. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós, ó casa de Israel.
É como se o profeta estivesse dizendo: preste atenção, povo de Deus, pois o Senhor tem algo importante a dizer. Ele quer que eles estejam cientes da seriedade do assunto que está prestes a abordar. Então, em seguida, Jeremias expõe uma prática comum de sua época que o Senhor abomina: a criação de ídolos esculpidos em madeira e decorados com prata e ouro. Esses ídolos eram adorados como deuses, mas Jeremias os descreve como obras de artifícios, produtos de habilidade humana, incapazes de falar ou agir. O profeta desafia o povo a questionar a sabedoria de seguir tais ídolos, que não têm poder ou vida. E Jeremias continua sua crítica aos ídolos, destacando a sua futilidade e impotência. E ele fala muito da vaidade dos ídolos. Depois ele declara que o nosso Deus é um Deus vivo e é o único a ser temido. No versículo 10 ele diz assim: Jeremias proclama que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Rei eterno, lá no versículo 10. Então ele está muito além de qualquer ídolo criado por mãos humanas. No versículo 6 ele diz assim: da singularidade de Deus, ao afirmar que não há outro semelhante a ele. Então é uma declaração da poderosa exclusividade do Deus de Israel, que merece ser temido e reverenciado acima de tudo. Dos versículos 11 ao 16, Jeremias continua a abordar a questão da idolatria, mas agora ele se concentra em revelar a grandeza e a majestade de Deus, que está sendo desrespeitada por essa prática pecaminosa. Ele diz assim: o Senhor é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo e o Rei eterno. Em seguida, o profeta expande essa verdade ao revelar que foi o próprio Deus quem criou os céus e a terra, bem como todas as nações da terra. Todos esses versículos estão registrados nos versículos 11 e 12. Essa afirmação enfatiza que não há limites para o domínio de Deus. Jeremias usa uma metáfora poderosa ao comparar os deuses das nações pagãs, os ídolos, com deuses que não passam de obras humanas feitas de prata e ouro. Em contraste, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, que exerce controle total sobre a terra e todas as nações. Os versículos 16 diz sobre a ira de Deus contra a idolatria. Ele descreve como Deus fará tremer a terra e fará estremecer as nações, demonstrando o poder divino de julgamento. É uma advertência solene para aqueles que continuam a adorar ídolos, desafiando Deus que os criou e governa. Dos versículos 17 ao 25, Jeremias, após expor a futilidade da idolatria e destacar a soberania de Deus, agora ele direciona sua mensagem para um apelo emocional e espiritual à transformação do coração do povo de Deus. Então, dos versículos 17 e 18, nós vamos ver a angústia de Jeremias pelo seu povo. Depois, dos versículos 19 a 22, nós vamos ver o lamento de Jeremias pela destruição de Jerusalém. Ele descreve a devastação que se aproxima como um desastre incontornável, uma calamidade que os deixará sem remédio. Depois nós vamos ver dos 23 ao 25 a oração de Jeremias pela disciplina e restauração de Israel. Ele reconhece que os caminhos do homem não estão em seu controle, mas ele implora a Deus que o corrija com misericórdia. Jeremias reconhece a insuficiência do ser humano e busca a graça e a direção de Deus para a restauração de Israel. No capítulo 11, nós fomos convidados a mergulhar em uma poderosa mensagem que o profeta transmite ao povo de Judá e Jerusalém. Esse capítulo, que ressoa com temas de aliança e traição, destaca a seriedade de honrar os compromissos feitos com Deus. Jeremias, conhecido como profeta chorão, pela sua profunda empatia e angústia diante da rebeldia do seu povo, revela as consequências de abandonar os preceitos divinos estabelecidos desde os tempos de Moisés. Dos versículos 1 ao 5, a passagem começa com uma convocação que ressoa através dos séculos, uma chamada à atenção para as palavras da aliança, palavras que foram pronunciadas com o fogo do Sinai como testemunha e seladas com o sangue dos sacrifícios e a fumaça dos incênsios. Nesse contexto, Deus não é um mero espectador, ele é um participante ativo, um pai que reúne seus filhos,
apelando à memória coletiva da nação. O profeta Jeremias, cujo nome significa "o Senhor exalta", eleva a voz para relembrar o povo suas obrigações espirituais, aquelas que ultrapassam as fronteiras do ritual e atingem a essência da vida comunitária e individual. Então, nos versículos 4 e 5, a aliança é reafirmada como um contrato vitalício que começou com os antepassados no momento em que saíram do Egito. Obedeça-me e faça tudo o que eu lhe ordeno, diz o Senhor, ressaltando a simplicidade do acordo. As palavras não são pesadas, mas são claras, como as águas de um rio que corre para a verdade. A promessa de bênçãos é vinculada à obediência, um eco do pacto eterno que reflete a confiança de um Deus que não abandona, mas que exige responsabilidade. Nos versículos 6 a 8, nós vemos um chamado ao arrependimento. A ordem divina a Jeremias para proclamar todas as palavras da aliança na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém não é apenas uma missão retórica, é um gesto de extensão, um chamado amoroso à consciência daqueles que desviaram os passos do caminho estabelecido. O profeta se torna, portanto, o mensageiro da oportunidade, carregando nos ombros o peso das palavras que têm o poder de quebrar correntes de iniquidade e abrir portas para o arrependimento. Os versículos seguintes têm uma melodia de tristeza e também de amor. Deus fala da insistência com que advertiu seus filhos. Ouça a minha voz, e do propósito das suas leis, que o povo tivesse bem-estar. No entanto, a resposta foi um coro uníssono de desobediência e uma inclinação para seguir a obstinação de seu coração mau. A expressão "não ouviram" ressoa como um eco de vazio criado pela ausência da obediência. Então nós vemos a conspiração de Judá, registradas nos versículos 9 e 10, que nos expõe a profundidade da infidelidade de Israel, mostrando como a rebeldia se entranhou na vida do povo, como ervas daninhas que sufocam a plantação. O uso da palavra conspiração pelo profeta não é acidental. Ela carrega o peso de uma traição premeditada, não somente contra a ordem civil ou social, mas contra o próprio Deus. Esta é uma rebelião que ultrapassa os limites do pecado casual. É uma revolta orquestrada, um acordo coletivo para rejeitar as exigências divinas. Dos versículos 11 ao 14, Deus anuncia que trará sobre eles o mal, do qual não poderão escapar. Não se trata de um castigo impossível, mas a consequência natural de uma série de escolhas que sistematicamente ignoraram os apelos ao arrependimento. É como se as portas do inevitável se fechassem e o destino tecido pelos próprios atos de Judá finalmente os alcançasse. Dos versículos 15 ao 17, encontramos a solidão do profeta. É uma espécie de interlúdio poético e doloroso. É aqui que a figura de Jeremias se destaca, não apenas como mensageiro de uma divindade ofendida, mas como um ser humano tangível, assolado pela solidão que sua missão profética impõe. Os versículos abrem como uma pergunta retórica divina que revela a intrínseca dissonância entre a pretensão de pureza do povo e suas ações flagrantemente impuras, a imagem de um templo profanado onde o povo realiza seus rituais religiosos, mas cujos corações estão distantes das verdades que professam. A hipocrisia é desmascarada pelo questionamento divino, que aponta para a incoerência de buscar santidade enquanto se está imerso em corrupção. Jeremias então é apresentado como aquele que está diante de um povo que pratica o mal com entusiasmo. Sua solidão é amplificada pelo afastamento inevitável provocado por suas mensagens de juízo. Ele está cercado, mas essencialmente só, pois sua voz profética o coloca em oposição direta aos valores e práticas de seus contemporâneos. O profeta é como uma árvore frondosa que, apesar de sua beleza e força aparentes, é constantemente ameaçada pelo machado da incompreensão e da rejeição. A solidão de Jeremias
é acentuada pela sua percepção de que mesmo aquelas figuras que deveriam produzir bons frutos, simbolizadas aqui pelas oliveiras, estão condenadas ao silêncio e à destruição devido à sua infidelidade. A solidão de Jeremias nos convida a refletir sobre o custo da fidelidade e a natureza do compromisso com a verdade. Em um mundo onde os ídolos modernos muitas vezes seduzem com promessas de aceitação e sucesso, a solidão de Jeremias ressoa com aqueles que se mantêm firmes em suas convicções, apesar da incompreensão. É possível, portanto, ver em Jeremias uma figura atemporal, cuja experiência se repete em diversas narrativas humanas. Ele personifica a resistência silenciosa contra a maré da conformidade, o grito solitário que se ergue contra o ruído da multidão. E embora sua solidão seja palpável, ela também é permeada por uma comunhão profunda com o divino, uma parceria invisível, mas poderosa, que sustenta o profeta em meio às tempestades da rejeição e da indiferença. Então, dos versículos 18 ao 23, são um testemunho vívido da oposição e das dificuldades enfrentadas pelo profeta em sua jornada para cumprir a missão divina. Esses versículos descrevem a trama dos homens de Anatote na sua própria terra que tramam contra Jeremias. A traição, quando vem de casa, de dentro do próprio círculo, é especialmente amarga. Essa revelação não apenas evidencia a profundidade da rejeição de Jeremias, mas também ilustra a extensão da corrupção que permeava a sociedade da época. O profeta não é perseguido por estranhos, mas por seus próprios conterrâneos, por aqueles que deveriam ser seus aliados naturais. Deus, no entanto, não deixa o seu profeta desamparado. Ele revela a conspiração a Jeremias, oferecendo-lhe uma visão das intenções ocultas dos seus adversários. Essa intervenção divina destaca a relação íntima entre o profeta e Deus, uma dinâmica que envolve proteção e revelação. A justiça divina é prontamente anunciada contra os conspiradores, prometendo uma retribuição que reflete a gravidade de seus atos. Essa promessa de vindicação, entretanto, não é somente uma questão de punição. Ela serve como uma reafirmação do compromisso de Deus com seus propósitos e com aqueles que o servem fielmente. É uma lembrança de que, embora a mensagem profética possa ser rejeitada e o mensageiro perseguido, a soberania e a justiça de Deus prevalecerão. O capítulo 12 nos traz uma questão que muitos fazem. Por que o ímpio prospera? O capítulo começa com Jeremias expressando sua perplexidade diante da aparente prosperidade dos ímpios e da impunidade que eles desfrutam. Ele questiona a Deus sobre por que os maus prosperam enquanto os justos sofrem. Essa reflexão nos leva a considerar questões profundas sobre a natureza da providência divina e a maneira como Deus governa o mundo. Então, dos versículos 1 ao 4, tem esse questionamento de Jeremias para Deus. Essa perplexidade de Jeremias começa com a sua declaração inicial. Tu és justo, Senhor, quando apresenta uma causa perante ti. Todavia, deixa-me falar contigo sobre a tua justiça. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que praticam a iniquidade? Neste momento, Jeremias não está questionando a justiça de Deus, mas sim expressando a sua perplexidade diante de uma realidade aparente, a prosperidade dos ímpios e a aparente impunidade que eles desfrutam. Jeremias, como muitos de nós em momentos de angústia espiritual, anseia por uma compreensão mais profunda do plano divino. Ele clama a Deus, buscando entender por que os justos sofrem, enquanto os ímpios parecem colher os frutos do sucesso. Esta questão, tão antiga quanto a humanidade, ecoa através dos séculos, pois todos nós enfrentamos circunstâncias que desafiam nossa compreensão da justiça divina. Em busca por respostas, Jeremias revela uma profunda confiança em Deus. Ele não se afasta de Deus com raiva ou descrença, mas procura uma compreensão mais profunda de sua justiça.
Isso ressalta a importância da honestidade e da comunicação aberta em nosso relacionamento com Deus. Mesmo quando não entendemos sua maneira de agir, podemos confiar em sua bondade e buscar sua orientação. A resposta de Deus a Jeremias, então, é bem reveladora. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Deus está essencialmente dizendo a Jeremias que, se ele achar difícil lidar com as circunstâncias atuais, ele enfrentará desafios ainda maiores no futuro. A metáfora de correr com homens que vão a pé e competir com cavalos enfatiza a inevitabilidade das provações e desafios na vida do profeta. Essa resposta divina também sugere que Deus está chamando Jeremias a um nível mais profundo de compromisso e serviço. Ele está sendo desafiado a confiar em Deus e a continuar sua missão profética, mesmo em face de adversidades aparentemente insuperáveis. A mensagem é clara: confiança em Deus não elimina desafios, mas dá a força necessária para enfrentá-los. Jeremias nos lembra da importância de trazer nossas dúvidas e perguntas a Deus, mesmo quando não compreendemos plenamente sua vontade. Sua busca por compreensão é uma expressão de fé e confiança em Deus. E embora as respostas possam não ser imediatas ou totalmente esclarecedoras, a busca por uma conexão mais profunda com Deus é uma jornada valiosa em si mesma. Depois nós vamos ver dos versículos 5 ao 6, a resposta de Deus à perplexidade de Jeremias, não apenas oferecendo consolo, mas também revelando uma profunda sabedoria e soberania de Deus sobre os destinos das nações e dos indivíduos. Jeremias buscava entender o motivo pelo qual os ímpios pareciam prosperar, enquanto os justos enfrentavam aflições. Às vezes, as dificuldades iniciais podem parecer desanimadoras, mas Deus nos lembra que Ele está sempre conosco, capacitando-nos a enfrentar desafios maiores à medida que crescemos em nossa fé e confiança nele. A resposta de Deus também implica que a missão de Jeremias como profeta não será fácil. Ele será confrontado com situações e oposição que podem parecer uma enchente do Jordão. No entanto, Deus está preparando Jeremias para estes momentos, lembrando-o de que ele é a força por trás de sua missão e que a confiança em Deus é essencial para enfrentar o desconhecido. Essa metáfora enchente do Jordão nos lembra que Deus frequentemente nos leva a situações que estão além das nossas próprias capacidades, a fim de nos ensinar a depender dele e confiar em sua orientação. Bom, nós vemos novamente a lamentação de Jeremias, o lamento dele dos versículos 7 ao 13. Jeremias não é apenas um orador poderoso das verdades divinas, mas também um ser humano com sentimentos profundos. E aqui ele expressa seu lamento diante da devastação que aflige a terra de Israel. O lamento de Jeremias começa com a seguinte declaração no versículo 7. Abandonei a minha casa, rejeitei a minha herança, entreguei a amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos. Jeremias personifica a Deus, retratando-o como alguém que abandonou sua própria casa e rejeitou sua herança, que é Israel. A linguagem utilizada aqui evoca uma imagem de desolação e abandono, um Deus entregando a amada da sua alma aos inimigos. Essas palavras, Jeremias expressa a dor profunda de Deus diante da necessidade de punir o seu próprio povo devido à infidelidade e o pecado. Dos versículos 14 ao 17, nós vemos a promessa de restauração, como um raio de luz que perfura a escuridão, lembrando-nos da fidelidade e misericórdia inabaláveis de Deus em meio à disciplina. O trecho começa com a promessa de Deus de fazer voltar os seus cativos, uma garantia de que ele não abandonará completamente seu povo. Essa promessa é carregada de significado, pois representa a restauração daqueles que foram levados cativos pelos inimigos de Israel. É um símbolo poderoso da capacidade de Deus de transformar situações de desespero em oportunidades de renovação.
O capítulo 13 começa com o Senhor dando uma instrução aparentemente simples a Jeremias. Vá comprar um cinto de linho e coloque em volta da cintura, mas não deixe tocar na água. Por trás dessa instrução enigmática está uma lição poderosa que ecoa ao longo de toda a Escritura, a relação entre a fidelidade do povo de Deus e a sua proximidade com Ele. O cinto de linha torna-se um símbolo poderoso da degradação espiritual do povo de Israel, assim como o cinto, que estava inicialmente imaculado, tornou-se inútil e danificado após entrar em contato com as águas do Eufrates. A nação de Israel havia se corrompido e afastado da pureza de sua fé em Deus. Essa imagem visualmente impactante ilustra vividamente as consequências do afastamento de Deus e da desobediência às suas leis. Jeremias recebe uma interpretação divina clara e contundente da visão do cinto danificado. O Senhor lhe diz: assim como o cinto se tornou inútil após entrar em contato com a água, da mesma forma, o orgulho de Judá e Jerusalém se tornaram inúteis aos olhos de Deus. A nação havia se ensoberbecido e se recusado a ouvir as advertências divinas, resultando em sua própria destruição iminente. Também vimos nesse capítulo um outro simbolismo além do cinto, que era a jarra de vinho. A jarra de vinho era um objeto repleto de simbolismo na Bíblia, frequentemente representando a alegria, a bênção e a comunhão. No entanto, aqui ela assume o papel inverso, apontando para a ira de Deus e o juízo que se aproxima sobre o povo de Judá. A mensagem que Jeremias traz é clara e contundente. Assim como a jarra de vinho está cheia de vinho, assim também o povo de Judá está cheio de maldade e rebelião contra Deus. Depois vamos ver o orgulho e a queda de Judá. Jeremias proclama essa mensagem incisiva de advertência que aponta para a soberba e arrogância do povo como fatores que os levaram à queda iminente. Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, confronta o povo de Judá com uma advertência. Escutem e prestem atenção, não sejam orgulhosos, pois o Senhor falou, ouçam a sua voz. Essas palavras são um apelo urgente para que o povo desperte para a realidade da sua condição espiritual. A mensagem de Jeremias ressalta a importância de ouvir a voz de Deus e humildemente reconhecer a sua autoridade. Aqueles que se envolvem na arrogância e no orgulho estão, na verdade, se distanciando de Deus e de sua orientação. O orgulho espiritual é uma barreira que impede o arrependimento e a renovação espiritual. Na última parte do capítulo, nos apresenta a oportunidade de refletir sobre a misericórdia de Deus e a necessidade de se voltar para Ele em humildade e arrependimento, mesmo em face das consequências inevitáveis do pecado. Então, Jeremias lamenta pelos líderes e os habitantes de Jerusalém, nos versículos 18 ao 19. Esses versículos demonstram compaixão e tristeza pelo destino iminente daqueles que haviam se afastado de Deus. E também nos convida a considerar a responsabilidade dos líderes espirituais e políticos em liderar com integridade e justiça. Também nos lembra que mesmo quando enfrentamos as consequências das nossas ações, a misericórdia de Deus está disponível para aqueles que se humilham e buscam o arrependimento. Jeremias apresenta uma chamada clara ao arrependimento. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. O profeta está se referindo à invasão iminente dos babilônios, que viriam do norte para punir Judá por seus pecados. Essa chamada ao arrependimento é uma oportunidade final para o povo se voltar para Deus antes da calamidade. Dos versículos 23 a 27, nós vemos aqui a vergonha da arrogância e do orgulho. O versículo 23 nos diz assim: muda-se o etíope a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, vós que estáis acostumados a fazer o mal. Aqui a mensagem é clara. Assim como é impossível para o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas manchas, também é impossível para aqueles que se habituaram ao mal mudarem seus caminhos sem a intervenção divina. O orgulho é uma barreira que nos impede de receber o perdão e a restauração divina. A vergonha que o povo de Judá enfrentaria como resultado de sua teimosia é um lembrete poderoso de que o arrependimento
é a chave para a reconciliação com Deus. Bom, terminamos por aqui e nos apresentando uma chamada profunda para o arrependimento e a humildade diante de Deus. Aqui esses capítulos, todos que lemos hoje, nos lembra que a misericórdia divina está disponível para aqueles que se voltam para Deus, mesmo em face das consequências dos seus pecados. Então, é um convite para nós avaliarmos as nossas próprias atitudes e ações, reconhecendo a nossa necessidade de perdão e orientação divina e buscando uma vida de humildade e retidão. Que Deus continue nos abençoando, nos direcionando para a sua vontade e que Ele cumpra o propósito dele em nossas vidas. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.